Eu quero te ensinar como que eu consegui mandar esse histórico junto com o pessoal do meu grupo no Telegram, que opera junto comigo no mercado de petróleo. Então nos mestres do petróleo e no PetroVip, é um grupo que a gente opera no mercado de commodities. A gente conseguiu esse mesmo resultado aqui. Foram praticamente 40 mil reais de lucro. A gente começou, se não me engano, foi 10 mil e pouquinho. A gente alavancou o capital juntos, porque lá é um grupo que a gente opera muito mais pesado. A gente surfa os grandes movimentos do mercado. Ah, sem petróleo! Ah, sem petróleo! Departamento de Água e Esgoto. Como vamos dizer que não é petróleo? Deixa ele se divertir. Mas eu tô rico! Eu tô rico! Também é muito replicável para a gente operar também no mercado de câmbio, que seria no mercado de Forex que a gente opera. O AudiCAD, o AudiNZD, o EuroJPY, qualquer mercado que esteja aqui no mercado de Forex, que é o mercado de câmbio, a gente consegue fazer as mesmas operações também. Então toda vez que o mercado conseguir fazer os rompimentos de fundo, por exemplo, é nessa ocasião que a gente vai fazer as operações, porque é a nossa última pernada que foi rompida. Como assim, Will? Não entendi. Aqui, ó, não rompeu esse fundo? Então essa é a última pernada que foi rompida, a gente consegue trabalhar junto com esse movimento. É um movimento de estrutura de preço. Então rompeu esse último fundo, o mercado vai conseguir trabalhar junto com esse movimento de baixa. Vamos pegar um pouquinho um movimento mais macro. Temos esse último fundo, mercado rompeu, ele vai costumar aqui trabalhar nessas regiões de baixo de preço. Ou até mesmo quando o mercado romper esse último topo, o mercado vai conseguir trabalhar nessa região de cima. Isso daqui é um dos métodos que eu utilizo para analisar no mercado de petróleo, no mercado de commodities. E aqui já conseguimos pegar nossa operação de venda por aqui já. Ainda se subir mais, a gente vai pegando mais, porque o movimento do mercado é cair. Ele já fez o rompimento desses fundos, retornou para a gente continuar esse movimento de queda. Então esse daqui é o último fundo dessa pernada de baixa que o mercado fez. Olha só. Impulsão, correção, esse é o último fundo, mercado rompeu, retornou lá, a gente pega essa continuação de movimento de queda. Caso o mercado suba mais um pouco, a gente continua vendendo. E ainda por cima, você continua essa vela verde e o corpo não consiga romper esse pavio da vela anterior, a gente continua na queda. Ou até mesmo se rejeitar nessa mesma região onde o mercado vai vir fazer esse pullback de baixa, a gente continua operando vendido também. Vamos ver. Caso o mercado rompa para cima, aí a operação já muda, o mercado vira e começa a subir. Mas quando ela ficou abaixo ainda, cara, o que a gente tem que vender? Continua vendendo por aqui, o movimento do mercado continua caindo, por mais que sim, o preço faça uma nova alta, aqui não importa, porque a estrutura do preço já é cair, porque tem esse último fundo e o preço conseguiu fazer o rompimento, veio fazer o retorno para o mercado continuar a impulsão de baixa. Sempre siga o movimento macro do preço, e quando eu falo isso, não falo da tendência, a tendência não tem nada a ver, o que importa é que esse aqui era o nosso último fundo, aqui do AudiNZD, o mercado conseguiu romper esse último fundo para continuar esse movimento de baixa. O último fundo que eu falo não é o último fundo, por exemplo, vou ter que analisar o gráfico lá atrás e observar o último fundo, não. É o último fundo que ela conseguiu fazer perante essa pernada anterior. Então a gente chama de pernadas. Então o mercado teve a pernada de baixa, teve a pernada de alta, então a gente consegue identificar que isso aqui foi o último fundo do preço, para o preço continuar nesse movimento de queda. Aí, por exemplo, aqui tem mais um fundo. Então qual que é o último movimento do preço? É isso aqui, porque o mercado está fazendo essa pernada de baixa, de alta, de baixa, então agora renovou mais um fundo. Caso o mercado consiga romper esse novo fundo, a gente continua jogando o mercado para baixo. E é exatamente essa estratégia que eu utilizo para conseguir um alto nível de acerto no mercado do petróleo. É óbvio que eu analiso muito mais fundamentos, mas daqui é uma base muito sólida para você conseguir ter o mesmo resultado. E até mesmo a gente consegue ir surfando esse movimento de queda muito tranquilo, porque de qualquer jeito o mercado vai continuar descendo para tomar uma atitude, se ele vai ficar acima do movimento ou se o mercado vai romper, ainda por cima não chegou lá, a gente continua descendo o preço, a gente continua falando que o mercado vai cair. Mesmo que ele não faça uma nova baixa do preço, aqui não tem problema, porque novamente a gente está operando a estrutura do preço. Rompeu, retornou, fez o pullbackzinho para continuar caindo. Aceitou a primeira operação, pegamos a próxima também para continuar derretendo esse movimento e mais uma operação foi de mais uma vitória. Aqui o movimento já fica um pouco preso nessa região, então tomar um pouco de cuidado. Vamos ver, a gente pode ou esperar a confirmação, ver se ele realmente rompe ou se ele realmente reverte. O que o mercado está interessado em fazer? Romper esse próximo topo. Então quais são os topos importantes aqui do preço? Aqui, tem aqui também, só que esse topo não é tão importante. O topo mais importante é esse daqui.
é um topo mais característico, é um topo mais acentuado. Então por isso que romper para lá, a gente continua o movimento de alta. Caso aqui rompa, a gente continua o movimento de queda. No caso, o topo mais forte é esse daqui de cima. Esse topo de baixo aqui tá mais fraquinho, então não compensa muito não. O preço já tá conseguindo ficar acima desse fundo, não conseguiu romper. Se ela conseguir descer um pouquinho, eu pego essa continuação para alta. Ó, descer um pouquinho, peguei por aqui mesmo. Se descer lá embaixo, eu pego mais operações em busca do preço, vim buscar esses próximos topos que estão aqui em cima. Então, ó, vou pegando aqui a rodo mesmo, porque o preço ele tem que seguir esse movimento de alta, não tem como passar disso, ó. Desceu mais, vai pegando as operações, porque é uma operação muito forte para continuar seguindo esse fluxo de baixa. Então, o preço conseguiu impulsionar, corrigir, impulsionar. Fica nítido que o preço tá nessa pernada de baixa. Então o preço vai começar a descer. Buscamos o fundo, agora o preço não conseguiu romper, bora buscar os próximos topos. É basicamente assim que o preço vai trabalhando a cada momento. Caso de loss, de qualquer jeito, a gente continua operando comprado, porque aqui ela tá simbolizando para mim. Will, eu quero confirmar para você que eu vou conseguir ficar acima da região. Isso é, se ela realmente ficar acima. Se ela rompesse, aí sim, a gente já mudaria, inverteria a nossa operação. O que seria uma operação de compra passa agora a ser operação de venda. Mas aqui continua sendo operação de compra, porque ela confirma para mim que o preço não tá tendo força para seguir esse movimento de queda. Então ela confirma o pullback para o mercado continuar subindo, tá vendo? Aí junta que eu já ensino todas as aulas, tem domínio comprador, lote de compra, rompimento, nova posição, muito forte, defesa compradora, então o preço ele tem que seguir esse movimento de alta. Ah, deu loss, Will, sem problemas, analisa o loss, vê se é um loss plausível, um loss natural ou se é um loss porque você errou a análise. No caso aqui é um loss natural, que ele confirma esse movimento para a gente continuar subindo. E aqui ainda pode ser que sim, a gente tome um loss, porque ela pode terminar a velinha vermelha, fazer uma pressão de alta, simbolizar a fraqueza da venda e a gente continua de qualquer jeito, se tomar loss de operação, a gente continua vendendo muito forte. A próxima, vamos ver, faz nova alta, continua operando muito forte na compra, já dá pra pegar por aqui, se descer de novo na região, a gente pega mais operações de compra. O que ela pode fazer de novo é mais um pullbackzinho pro preço aceitar a região, a gente pega na próxima de novo, continuando esse movimento de alta até o mercado conseguir romper os próximos topos. Então já pode pegar por aqui, ó, tem primeiros registros aqui, tem aqui também, tem o domínio comprador, que é a nossa defesa de compra, que tá exatamente aqui, então a gente já fica posicionado nessa região. Caso tomar loss, pode ficar tranquilo, ela vai somente confirmar o movimento que ela realmente vai subir o preço, só se ela romper. Se ela romper a região, a gente já inverte a análise, a gente não opera mais comprado não, a gente pensa em operações de venda, porque a estrutura do preço agora é continuar caindo. Caso ela fique nessa região ainda, de qualquer jeito eu continuo nas operações de compra, porque tá muito forte essa região, só não pode romper. Se romper a região, não pega. Se ela ficar dentro, ó, tá dentro, tá no gapzinho de alta, a gente continua pegando as operações de compra, porque ela só tá me confirmando que o preço ele vai continuar subindo. Ele tá relutante, ó, para poder romper a região e não tá rompendo a nossa defesa compradora. Caso o mercado consiga romper, a gente trabalhar para baixo. Enquanto não romper, a gente vai pegando as operações de compra de qualquer maneira, mas pode ficar tranquilo, isso não é suporte de resistência, isso não é só porque temos aqui um nível de suporte, o mercado vai subir por aqui, o nível de resistência, o mercado vai descer por aqui. Não é isso, a gente está observando as estruturas do preço para aí sim a gente tomar boas atitudes para a gente poder pegar as operações de compra ou de venda e já vai pagando mais operação. Aqui ela pode terminar vermelhinha, a gente pega na próxima também, porque ela simboliza a fraqueza do preço para a gente continuar esse movimento de alta. Então já pode, ó, abrir outro gráfico, se ela ficar vermelhinha a gente pega a compra de novo, ó, vamos ver. Ó, vamos pegar essa compra ainda, tá muito forte a operação. No caso, eu só tomei loss nessa operação porque eu peguei a taxinha um pouquinho errada. Se eu tivesse pego na liquidez do preço, porque aqui tá no gap de alta, tá vendo esse puta gap de alta? Então ela conseguiu ficar acima da região, pega na liquidez e teria pagado o winzão bonito, só que infelizmente eu não consegui pegar com a taxa correta. E outra coisa também, na verdade a próxima também tá no gap, então só que na Avalon o que conta a operação é sempre no fechamento e não na abertura na próxima, mas realmente a leitura estava completamente certa para o mercado continuar subindo. Aqui já demonstra fraqueza, é uma pressãozinha de alta, demonstrou fraqueza na região, você pega a operação de compra com o intuito do mercado continuar essa direção de alta maluca e absurda que o preço vai fazer. Pode ficar tranquilo que vai pagar, tá? Não conseguiu pagar,
ela tá dentro da região ainda, então a gente continua operando comprado. Esse loss que a gente toma, a gente chama de loss natural. Então, às vezes pode, putz, Wilson tomou 1, 2, 3 loss seguidos, mas é um loss totalmente natural que a gente pode tomar. A gente fica totalmente tranquilo com esse loss que a gente tomar. Por quê? Justamente, o preço ainda não rompeu a nossa região. Enquanto não rompeu, você pode continuar pegando as operações de compra, a não ser que aí o preço rompa. Aí sim, a estrutura do mercado já é cair. Mas eu sei que muita gente vai ficar um pouco de dúvida ou até mesmo vai ficar um pouco de receio de fazer essas operações e meio que tomar esses loss. Mas esse loss que a gente está tomando é um loss super aceitável que no longo prazo sempre vai dar um acerto absurdo. Só que aqui, o que o mercado tá fazendo? Ele tá ficando um pouquinho mais chato, um pouquinho mais complicado. O mercado tá toda hora renovando liquidez. O que a gente tem que observar é pegar sempre nos melhores momentos. Ó, e vai pagar bem na retraçãozinha, bem milimetricamente. E para você ver que todas as operações, se a gente tivesse pego na liquidez, teria dado a vitória tranquilamente. Por exemplo, essa deu loss realmente. Mas, por exemplo, olha só, o preço só tá renovando liquidez e aqui continua na compra. Liquidez renovada, mais uma liquidez renovada e o preço está dentro dessa região. Aqui ela rompeu, só que de novo, ela demonstra fraqueza, não demonstra força nenhuma, ela demonstrando a relutância do preço subir. E ó, vamos ver se desce mais, vou pegar mais por aqui, ó, porque tá muito boa a operação. No máximo que ela pode fazer, ela conseguir renovar mais uma liquidez. O ruim que aqui o preço, ela já conseguiu romper as defesas. Aí sim, ela pode trabalhar para baixo. Então essa operação, ela tá um pouco mais arriscada. É por isso que você pega um valor menor essa operação, porque ela pode sim sair rompendo tudo, porque a região, a defesa do preço já foi rompida. Eu peguei mais essa operação por conta do padrão de pressão de alta. Ela demonstra a fraqueza do movimento, ela pode muito bem fazer exatamente isso, fazer esse falso rompimento e o preço continuar subindo. Aqui eu vou continuar na compra, ó, vamos ver se ela desce mais, ó, continua pegando as operações de compra. Aqui ela renova mais uma defesa do preço, tem o domínio comprador, tem o primeiro registro. Aqui a gente continua com as operações de compra. Nossa, mas Will, está pegando um monte de taxa, meu capital não aguenta tudo isso. Pode ficar tranquilo, eu tenho capital para poder fazer isso, ou até mesmo se você tem, sei lá, R$1.000, você consegue dividir em R$5 várias taxinhas para você sempre pegar melhor posicionado. Ou até mesmo tem outras estratégias que você pode utilizar, que é utilizar 3 taxas, uma de abertura e 2 da negativação, ou até mesmo se você tem muito pouco capital, pega somente uma taxa na negativação do preço e você vai ver os seus resultados aumentando. Mas aqui o preço tem que pagar essa retração, tá nessa relutância enorme do mercado poder cair e tem que aceitar a operação. Não tem jeito, olha só que operação incrível e tem que pagar a reversão pra gente. É óbvio, ela poderia sim terminar a vela vermelha e de novo demonstrar mais relutância do preço. O que será relutância? O preço não tá tendo força pro mercado continuar esse movimento de queda. Então tem que ir pegando as operações e por mais que, por exemplo, as operações que a gente pegou foi um pouco mais complicado, de qualquer jeito, tem que pegar as operações. Não é porque tomou loss que você tem que desistir da análise. Continua pegando porque a análise tá correta, tá demonstrando relutância, tá demonstrando fraqueza, tem que pegando as operações e você vai ver o seu nível de assertividade aumentando. Dessa vez ficou um pouco mais complicado, não pagou exatamente no padrãozinho que eu gostaria, porque ela ficou renovando liquidez toda hora e eu não acertei o ponto de entrada corretamente, mas de qualquer jeito, se você acertar o ponto de entrada certinho, o ponto certeiro, é impossível você não ter resultado. Eu sei que vai ter gente que vai comentar, nossa Will, mas você pegou um monte de taxa, nossa Will, mas assim eu vou quebrar a banca, não tenho capital para fazer isso. Pode ficar tranquilo, o loss que a gente tomar é um loss saudável, um loss natural, que no longo prazo vai dar muito acerto para você. E novamente, se você está com pouco capital, pega somente uma taxinha, uma taxa apenas na negativação. Óbvio, vai ter vezes que vai deixar muita entrada passar, mas é o que o seu capital permite, não tem muito o que fazer. Então se você gostou dessa aula, já comenta aqui embaixo relutância de preço para eu saber que você ficou até o final desse vídeo. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso, faz o W e vem com o Mago.